Olá, alunos e alunas. Vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os sistemas do corpo humano. Nós já tivemos aulas anteriores, momentos em que nós falamos sobre cada um desses sistemas, e hoje nós vamos retomar um pouco, falando um pouco mais sobre a função de cada um desses sistemas que formam o corpo humano. O corpo humano ele é composto por vários sistemas que cooperam entre si, a fim de manter a saúde, proteger contra doenças e permitir a reprodução da espécie. A gente pode observar na imagem os diversos sistemas do nosso corpo, como o cardiovascular, o respiratório, o digestório, o nervoso, o endócrino, o excretor, o urinário, o esquelético, muscular, imunológico e linfático. Então, esses são os sistemas que formam o nosso corpo. Vamos ver o sistema digestório. O sistema digestório é o sistema responsável pela digestão dos alimentos que nós ingerimos. Os órgãos que realizam a digestão formam o sistema digestório. E esses órgãos é a boca, a faringe, as glândulas salivares, o esôfago, o fígado, a vesícula biliar, o estômago, pâncreas, o intestino grosso, intestino delgado, o reto e o ânus. Então, esses são os órgãos que formam o sistema digestório. As funções do sistema digestório. Bom, o sistema digestório ele tem como a função a quebra do alimento. Essa quebra ela acontece por meio da mastigação e da ação das substâncias digestivas. Além de digerir, o sistema digestório ele absorve os nutrientes resultados da digestão, a água e os sais minerais e elimina os restos dos resíduos produzidos na digestão. Ou seja, uma das principais funções, ou seja, quando inicia a digestão, inicia a partir do momento que a gente põe o alimento na boca, que vamos mastigar esse alimento, triturar esse alimento. Então, nós estamos dando início à digestão. Então, esses alimentos eles vão descer para o nosso tubo digestivo, vai entrar para o nosso organismo, vai ser transformado em nutrientes, em sais minerais, em água, que vão ser absorvidos pelo nosso organismo, e tudo aquilo que for restos que não servir para a nutrição do nosso organismo, ele vai ser eliminado através das fezes. Então, essas são as funções do sistema digestório. E o sistema respiratório? Bom, o sistema respiratório, que já está falando, é responsável pela nossa respiração. Ele é o sistema formado por órgãos que realizam a troca de gases entre o corpo e o ambiente. E os órgãos que formam o sistema respiratório é a cavidade nasal, as narinas, a faringe, a laringe, a epiglote, a traqueia, os brônquios, alvéolos, músculos intercostais, diafragma e os não menos importante, os nossos pulmões. Porque sempre que a gente fala em pulmão, a gente está sempre se referindo à respiração. Então, esses são os órgãos que formam o nosso sistema respiratório. E qual é a função do sistema respiratório? Bom, esse sistema, ele tem como principal função fornecer oxigênio para as células e eliminar dióxido de carbono produzido pelas mesmas através da respiração, além de auxiliar na reprodução de sons da voz. Então, essas são as principais funções do nosso sistema respiratório. A principal função são as trocas gasosas, onde a gente absorve o gás oxigênio e elimina o dióxido de carbono. E o sistema circulatório? A gente já viu que o sistema circulatório tem como principal órgão o coração. O sistema circulatório ele é também chamado de sistema cardiovascular. É o nome dado ao coração e ao conjunto de vasos sanguíneos pelos quais circulam o nosso sangue.
Então, como é que é formado o sistema circulatório ou cardiovascular? Ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos que formam o nosso corpo, como a gente pode observar na imagem. E quais são as funções do sistema circulatório? Bom, a função desse sistema é possibilitar que os nutrientes e gases e também outras substâncias como a água, hormônios e células de defesa sejam distribuídos e transportados por todo o nosso corpo. E como esses nutrientes, esses elementos, eles são transportados pelo nosso corpo? Através do sangue, que circula pelos vasos e pelas artérias. Agora nós vamos ver a interação entre esses sistemas. Nós podemos observar que de uma forma ou de outra, todos os sistemas do corpo humano eles funcionam como um único objetivo, que é manter as células vivas. Então essa é a principal função desses sistemas e que de certa forma eles estão sempre um dependendo do funcionamento do outro, fornecendo tudo o que as células precisam, como água, nutrientes e oxigênio. Então essa é a interação deles. A função da interação desses sistemas é manter as células vivas, fornecendo para elas a água, os nutrientes e o oxigênio que elas necessitam para manter-se vivas. O corpo é um todo integrado. Observe a situação a seguir. A gente pode observar que nós temos um rapaz e ele está praticando uma atividade física. A gente pode observar que o trabalho dos músculos produz calor, então transpira e evapora no suor, refrescando o corpo. Ao respirarmos mais rapidamente e mais gás oxigênio chega a todas as partes do nosso corpo. A pele do rosto fica vermelha. Os vasos sanguíneos da pele dilatam, ficam com diâmetro maior. E o coração bate mais rapidamente e leva mais sangue aos músculos e ao cérebro. Ou seja, ele está estimulando, ao praticar atividades físicas, ele está estimulando o funcionamento dos órgãos do corpo humano e da interação entre esses sistemas. O sistema circulatório, respiratório, que vão funcionar mais rapidamente e é como se estivesse fazendo um treinamento para que esse funcionamento ficasse cada vez mais eficaz. Então, por isso que é sempre bom você praticar uma atividade física, porque você fortalece os seus músculos, fortalece os órgãos dos nossos sistemas. O corpo é um todo integrado também, como a gente pôde ver, que através das atividades físicas intensas, como pular corda, correr, jogar bola, consome muita energia e provoca algumas alterações no corpo. Como, por exemplo, a produção de suor mais intensa, a aceleração nos batimentos cardíacos. E ao interromper a atividade física, o gasto de energia diminui e a respiração e os batimentos cardíacos voltam ao normal, por exemplo. A gente pode observar que quando você corre, o seu coração ele acelera um pouco mais, você produz mais suor e com isso você sente mais sede, porque você está eliminando mais líquido do que o normal. Então essas são algumas consequências das atividades físicas que estão reagindo em nosso corpo. São as consequências dessas reações de aumento de funcionalidade dos órgãos do nosso corpo. Então a gente pode observar que outros fatores como a raiva, a ansiedade, eles também provocam mudanças no nosso organismo, como por exemplo as reações produzidas em situações de perigo, que permitem ações rápidas como pular ou fugir, por exemplo, são ações que são produzidas por fatores que provocam essas estimulações no nosso corpo, nos nossos órgãos, por exemplo, nos sentidos, quando a gente percebe algo de repente, a gente toma aquele susto, o nosso coração acelera, a gente começa a suar repentinamente. Então, são reações produzidas por estímulos dos órgãos dos nossos sistemas do corpo humano.
Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre os sistemas que formam o corpo humano. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.